Mateus 6, versículos 9 até o versículo número 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, Deus, Ele preza pela obediência às ordens que Ele nos dá. Contudo, Deus, Ele não só preza pela obediência que nós prestamos à sua vontade ou às suas ordens, mas Deus, Ele preza pela forma, pela maneira como nós obedecemos à sua vontade, como nós obedecemos às suas ordens. Então, é um pacote fechado, vamos assim dizer. Deus requer de nós que o obedeçamos. Deus requer de nós que essa obediência seja conforme o seu propósito, seja conforme a sua vontade. Uma vez que nós entendemos esse princípio, uma vez que nós compreendemos esse fato, isso enfraquece a justificativa que muitas vezes nós damos, que Deus, Ele não se importa com aquilo que nós devemos fazer segundo o seu propósito, mas tão somente Ele se importa com a intenção dos nossos corações. Não, isso é errado. Não, isso é um equívoco. Porque, além de considerar na sua ordem, Deus requer que obedeçamos às suas ordens conforme a forma, conforme a maneira que Ele, Deus, determina, que Ele, Deus, prescreve. Um exemplo desse princípio que nós estamos colocando é o da oração. Por quê? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, Ele nos ordena, que Deus, Ele exige que nós tenhamos uma vida contínua de oração. Não é sem razão que quando nós lemos o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele dá uma ordem bem curta, porém é uma ordem que deve ser considerada por nós. E qual é essa ordem? Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então veja que nós temos um mandamento, veja que nós temos uma ordem de Deus para cada um de nós que somos seu povo. De quê? De orar, mas não só isso, de orar e orar sempre, de orar e orar continuamente. Contudo, essa ordem que Deus nos dá em relação a nós termos uma vida de oração, ela não pode ser cumprida aleatoriamente, ela não pode ser cumprida ao nosso bel prazer, segundo as nossas conveniências ou de acordo com aquilo que nós pensamos ser certos. Não, isso não, jamais. Muito pelo contrário, nós devemos nos sujeitar a essa ordem de desenvolvermos uma vida de oração, orando segundo a vontade de Deus, orando segundo o seu propósito em relação às nossas vidas. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, o Sermão do Monte, mais uma vez, ele vem em nosso auxílio, ele vem para nos ajudar. Por quê? Porque nesse Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, Cristo, ele dedica uma parte considerável ao tema, ao assunto da oração. É por isso que a gente vê esse tema da oração sendo enfocado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículos 5 até o versículo 15. É por isso que a gente vê o tema da oração
sendo destacado no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 até o versículo de número 12. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, não nos deve impressionar, não nos deve causar impacto. Por quê? Porque o Sermão do Monte é o resumo da vontade de Deus, é o resumo das exigências de conduta que Ele requer para cada um de nós que somos seus filhos, para cada um de nós que somos súditos do seu reino. E uma vez que o Sermão da Montanha, ele se constitui nesse resumo de ordens, o tema da oração, ele não pode ser jogado fora. O tema da oração, ele não pode ser esquecido. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, mais uma vez, dentro desse Sermão do Monte, nós vamos tratar sobre o tema da oração, nós vamos tratar sobre o assunto da oração. Por quê? Porque se você puxar um pouco da sua memória, você vai se lembrar que a gente já trabalhou essa questão da oração dentro desses estudos que nós estamos fazendo no Sermão do Monte, quando nós consideramos a piedade do cristão de maneira específica em relação à sua vida de oração. E por isso nós estudamos Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo de número 8. E nesse trecho nós observamos o ensinamento que Cristo faz acerca da necessidade de nós sermos sinceros, acerca da necessidade de nós sermos discretos em relação à nossa vida de oração, em relação à nossa conversa com Deus. Nos lembremos que nesse trecho, do versículo 5 até o versículo 8, Cristo ele condenou a atitude hipócrita dos fariseus que viviam uma vida de oração apenas para transparecer essa falsa piedade para as pessoas. Não só isso, Cristo condena a maneira irracional como os gentios também viam e praticavam a oração usando de vãs repetições. Foram os dois grandes problemas que nós estudamos em domingos anteriores: a vã exibição e a vã repetição, que não podem estar junto da nossa vida de oração, junto da nossa vida de busca de Deus, de busca do Senhor. Então, depois que Cristo ele corrige acerca desses equívocos, depois que Cristo ele corrige acerca desses erros, agora, a partir do versículo 9, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos dar, meus irmãos, ele vai nos fornecer, minhas irmãs, um modelo, um padrão que deve marcar, que deve caracterizar as nossas orações a Deus, as nossas orações ao Senhor. É por causa disso que a partir de hoje a gente vai iniciar uma série de estudos acerca da oração dominical, acerca do Pai Nosso, acerca da oração do Senhor. São algumas designações que nós temos em relação a esse trecho. Uns chamam de oração dominical, outros chamam de oração do Pai Nosso, outros chamam de oração do Senhor. Eu vou escolher a expressão oração dominical, mas não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade de usarmos essas outras expressões, o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, ou qualquer outra designação que porventura nós tivermos conhecimento. Então, com a graça de Deus, a partir desse domingo, a gente vai fazer uma série de estudos dentro desse texto, uma série de estudos dentro dessa oração, a oração dominical, o Pai Nosso ou a oração do Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, eu queria fazer duas observações de caráter mais amplo, de caráter geral, em relação a essa passagem, em relação a essa oração que nós temos diante de nós. E quais são essas observações de caráter geral? Quais são essas observações de caráter mais amplo? Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a oração dominical, ela é essencialmente um modelo de oração. A oração dominical, ela é essencialmente um modelo de oração. Veja o que Cristo nos fala no versículo 9, a parte inicial do versículo 9. Veja o que Cristo nos diz: portanto, vós orareis assim, ou literalmente falando, portanto, vós orareis
deste modo. Então, o que eu quero mostrar com isso? O que eu quero enfatizar com esse ponto? É que a gente aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não tem uma reza que a gente deve proferir, que a gente deve repetir inúmeras vezes, em inúmeras circunstâncias, ao longo da nossa vida aqui na terra, como faz determinados grupos religiosos dito cristãos. Não, Cristo aqui nesse trecho, Cristo aqui nessa oração, repito, ele não está ensinando uma reza, mas ele está dando um padrão, ele está dando um modelo daquilo que deve existir em nossas orações, quando nós nos colocarmos diante de Deus, quando nós nos colocarmos diante do Senhor. E por que nós podemos dizer isso? Em primeiro lugar, conforme nós falamos, pela própria expressão em si, literalmente falando, Cristo estava dizendo, portanto, orareis deste modo. E, em segundo lugar, porque Cristo, ele havia acabado de corrigir o erro das vãs repetições em relação à oração. Se você volta um pouco aí para o versículo 7, você vai ver justamente isso, Cristo condenando as vãs repetições em nossas orações. Ele diz, e orando, veja, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, se Cristo está condenando a vã repetição, se Cristo está condenando as repetições nas orações, como é que ele ia nos dar uma oração para que ela fosse repetida continuamente ao longo da nossa vida aqui na terra? Seria uma incoerência, seria uma contradição da parte do Senhor. Então, o que é que nós temos? Primeiramente falando, nós temos, repito, um padrão, nós temos, repito, um modelo que deve marcar, que deve caracterizar as nossas orações. Mas não só isso. Em segundo lugar, a oração dominical, meus irmãos, a oração dominical, minhas irmãs, ela é sempre atual. A oração dominical, ela é sempre atual. Por quê? Uma vez que a gente entende esse texto como um modelo de oração, a oração dominical, ela sempre terá a sua validade, a oração dominical, ela sempre terá a sua utilidade, a oração dominical, ela sempre terá a sua importância em relação à nossa vida devocional, em relação à nossa vida com Deus. Por quê? Porque a oração dominical, ela serve como que de um condutor, como que um orientador, quando você estiver na presença de Deus, quando você estiver buscando ao Senhor. Escutando uma das mensagens do reverendo Augusto Nicodemos, ele fez uma observação interessante que eu nunca tinha atentado em relação à oração dominical, em relação à experiência pessoal dele. Ele sempre diz que a oração dominical lhe ajuda a lhe incentivar a oração e a já coletar pedidos que podem ser feitos quando nós estivermos na presença de Deus. E de fato, quando você entende de maneira mais profunda, de fato, quando você entende de maneira mais detalhada a oração dominical, você vai ver, na medida que você está orando esse texto, na medida que você está fazendo essa oração, a sua mente se abre para uma gama de pedidos, para uma gama de motivos que nós podemos fazer e que nós devemos fazer quando nós estivermos adentrando a presença do nosso Deus. Então, não é uma reza, mas é um modelo de oração sempre atual, sempre útil, sempre válido em relação às nossas vidas. Então, pelo menos duas observações de caráter geral nós queríamos transmitir nesse momento inicial do nosso estudo. Então, uma vez que a gente vê essas observações de maneira mais ampla, voltemos agora para esse texto. Voltemos agora a nossa atenção para a oração dominical. No geral, essa oração que nós temos aqui diante de nós, Mateus capítulo 6, versículos 9 até o versículo 13, ela é composta aproximadamente de 65 palavras. Ela é composta aproximadamente de 65 palavras. E ela tem uma divisão muito clara. Ela tem uma divisão muito peculiar e que serve para nos ensinar o que nós devemos fazer, pelo que nós devemos orar quando nós estivermos na presença de Deus. Por exemplo, na primeira parte da oração dominical,
o que é que nós encontramos? Nós encontramos a invocação a Deus. Nós encontramos a invocação ao Pai. Veja se não é isso que nós vemos no versículo 9, na parte inicial. Olhem só o que Cristo aqui nos diz. Veja: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. O que é isto? Isto é uma invocação a Deus, uma invocação ao Senhor. Então, no primeiro momento, quando nós nos colocarmos diante de Deus para orar, o que é que nós devemos fazer? Invocar a sua presença, invocar a presença do Senhor. Mas não só isso. A segunda parte da oração dominical, ela é composta por petições, ela é composta por pedidos. No geral, são 6 petições, no geral, são 6 pedidos, 3 deles relacionados à pessoa de Deus e os outros 3 relacionados às nossas necessidades. Então, quais são as petições? Quais são os pedidos relacionados à pessoa de Deus, relacionado à sua glória? Que o nome de Deus ele venha a ser santificado, que o reino de Deus ele venha e que haja a concretização da sua vontade. 3 pedidos, 3 petições relacionadas a Deus: a santificação do seu nome, a vinda do seu reino e a concretização da sua vontade. Veja, versículo 9, parte B: santificado seja o teu nome. É a primeira petição, que Deus ele tenha o seu nome santificado. Não só isso, a segunda petição: que o seu reino venha. Olha o que nós temos aí no versículo 10. Olha só o que nós temos aí no versículo 10: venha o teu reino. Terceira petição: a concretização da sua vontade. Ainda no versículo 10: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, 3 pedidos, 3 petições relacionadas a Deus, a sua glória, a glória do nome do Senhor. Mas não só isso, seguindo a sequência, você vai encontrar, conforme nós falamos, mais 3 petições, mais 3 pedidos, estes relacionados às nossas carências, estes relacionados às nossas necessidades. Uma oração ou uma petição pelo suprimento do nosso pão, uma petição pela concessão do perdão divino, uma petição pela proteção divina. Olhem aí, versículos 11, 12 e o versículo 13, parte A. Pelo nosso pão, versículo 11, Cristo disse: o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Um pedido para nós, pão, sustento no seu sentido físico. Versículo 12, concessão de perdão: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13, pedido de proteção, parte A: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então veja, 3 petições relacionadas à nossa vida: petição em relação ao pão, petição em relação ao perdão, petição em relação à proteção. São os 3 P's, e aí você fica mais fácil de decorar: pedido de pão, pedido de perdão e pedido de proteção. E aí você vê na parte final da oração dominical, versículo 13, um momento de adoração, um momento de exaltação ao nome de Deus, fechando essa oração. Olha só o que nós temos aí no versículo 13, na parte B. Cristo disse: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você vê aqui essas 3 divisões: a invocação, as petições relacionadas a Deus, relacionadas a nós, e também um momento de adoração, fechando a oração. E por fim, nos versículos 14 e 15, você vai ver o ensino de Cristo em relação à condição para nós fazermos essa oração. O que é que se exige de nós para nós orarmos? O que é que se requer de nós para que nós oremos e Deus escute a nossa oração? Cristo fala, versículos 14 e também o versículo número 15. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então precisamos estar quites em relação a Deus,
kits em relação ao próximo, para que Deus ouça, Ele escute as nossas orações. Então, aqui você tem o quê? A divisão da oração dominical. E o que é que a gente aprende até aqui? Qual lição a gente já pode extrair para as nossas vidas? Que verdade nós encontramos aqui que é aplicada à nossa existência aqui na terra? Pelo menos uma, meus irmãos. Pelo menos uma, minhas irmãs. Ou seja, Deus, Ele deve ser a prioridade em nossas orações. Deus, Ele deve ser a prioridade em nossas orações. Veja que a oração dominical, dentro dos seus pedidos, começa com quem? Com Deus. Começa com o seu nome, começa com o seu reino, começa com a sua vontade. Somente depois dessa primeira parte, somente depois desse primeiro momento, é que vem o quê? As nossas necessidades. A nossa necessidade de pão, a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de proteção. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, a gente inverte essa sequência, se é que a gente inverte, porque muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente só olha para nós mesmos, a gente só percebe as nossas necessidades, a gente só se preocupa com aquilo que nos falta, e acaba que a nossa oração, ela é uma oração egoísta, porque ela não visa a glória de Deus, mas visa tão somente atender aos nossos desejos, atender às nossas necessidades. E quando você para e pensa e avalia esse fato, você chega à conclusão da razão, porque muitas vezes nós não somos tão bem sucedidos na nossa vida de oração. Às vezes a gente até investe tempo em orar a Deus, às vezes a gente investe momentos de estar na presença de Deus, mas acaba que a gente faz da forma errada, acaba que a gente faz da maneira errada. A gente prioriza a nossa vida, a gente prioriza as nossas necessidades e a gente se esquece completamente da glória que nós devemos render a Deus, inclusive nas nossas orações, inclusive quando nós estivermos buscando a sua presença. E qual é o resultado direto disso, dessa postura, desse comportamento em relação às nossas vidas? Deus, Ele não nos ouve, Deus, Ele fecha os seus ouvidos em relação às nossas orações. Então, quando porventura isso estiver acontecendo na nossa vida, de nós não termos os frutos necessários, os frutos que se espera de uma vida de oração, que nós avaliemos: será que eu estou orando da maneira correta? Será que eu estou usando o padrão correto? Será que eu estou usando a maneira adequada de me colocar diante de Deus? Será que eu estou seguindo os ensinamentos de Cristo em relação a esse ponto? Será que eu estou observando as suas orientações acerca da maneira correta de orar? Se sim, tudo bem. Se não, a gente precisa rever a nossa postura, rever o nosso comportamento, rever as nossas motivações. Foi aquilo que nós falamos logo na parte introdutória da nossa mensagem. A questão não só é obedecer a Deus, a questão é a forma correta de prestar essa obediência. A ordem é que nós oremos e oremos sem cessar. Contudo, essa ordem, ela não pode ser feita, ela não pode ser observada de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, ela tem que seguir as orientações que Deus, Ele prescreve e prescreve para todos nós. Então, é o que nós temos aqui, em termos gerais, em relação a essa oração. Ela não é uma reza, é um modelo de oração, e é um modelo sempre atual para as nossas vidas. Dentro dessa estrutura, desse modelo de oração que Cristo Ele nos dá, a gente precisa invocar o seu nome, a gente precisa pedir pedidos relacionados à glória de Deus, depois fazer as nossas petições relacionadas às nossas necessidades, fechar a nossa oração com expressão de adoração a Deus, tendo sempre consciência das condições que nós devemos ter para que assim Deus nos ouça, ou seja, que a gente não pode ter nenhum pecado travado, nenhuma falta de perdão em relação às outras pessoas. Então, de maneira geral, era isso que nós queríamos colocar aqui em relação à oração dominical. Conforme esse roteiro, conforme essa divisão que eu acabei de propor para vocês, qual é a primeira parte da oração dominical? Qual é o primeiro momento da oração do Pai Nosso? Qual é o primeiro ponto, vamos assim dizer, da oração do Senhor?
é aquilo que nós chamamos de invocação a Deus. É aquilo que nós chamamos de invocação ao Senhor. E é o que nós encontramos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, logo na parte A. Veja o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele diz, olha só: portanto, vós orareis assim. O quê? Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu. Então, o primeiro momento da oração é o chamado, irmãos e irmãs, que nós fazemos a Deus, a pessoa para quem nós estamos orando. O primeiro momento, o primeiro instante da oração é uma invocação, é um chamado que nós fazemos a Deus, a pessoa, o ser para quem nós estamos orando, para quem ou a quem nós estamos buscando. É interessante porque nessa invocação se destaca pelo menos duas coisas, se destaca pelo menos duas verdades. A primeira delas, aquilo que nós chamamos de paternidade de Deus, Deus é nosso Pai. Em segundo lugar, a soberania de Deus, o seu poder, Pai nosso que estais nos céus. E aqui eu queria trabalhar pelo menos três verdades que a gente consegue entender, três verdades que a gente começa a aprender em relação a essa oração somente nessa invocação, Pai nosso que estais no céu. Quais são essas três verdades? Quais são essas três lições? Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a oração ela envolve uma conversa de um filho com seu pai espiritual. A oração ela envolve uma conversa de um filho com seu pai espiritual. Veja que é assim que Cristo nos ensina que nós devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, Pai nosso que estais no céu. A oração, ela é o privilégio que um filho remido de Deus, ele desfruta, na presença desse Deus, na presença desse Senhor. Aqui, através dessa invocação, Cristo, ele nos ensina que nós devemos nos dirigir a Deus, não como alguém estranho, mas como alguém familiar, dentro dessa condição de filho em relação a nós e de pai em relação a Deus, quanto o relacionamento que ele nutre conosco. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que quando você olha, por exemplo, o Antigo Testamento, você pode até procurar, você não vai encontrar ao longo de todo o Antigo Testamento, nas orações que os profetas eles fizeram, nenhum dos profetas se dirige a Deus como pai. Pode fazer essa pesquisa, leia todo o Antigo Testamento, leia, estude as orações dos profetas, nenhum deles se dirige a Deus como Pai. Aí você pode perguntar, mas por que isso acontece aqui? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs, essa é a nova realidade que a salvação de Cristo traz para mim, traz para você, traz para todos nós. Por quê? Porque agora, pelo fato de Cristo ter nos salvado, porque agora, pelo fato de Cristo ter nos redimido, nós temos uma intimidade profunda, nós temos uma intimidade plena com Deus, nós não somos mais estranhos a Ele, nós pertencemos à sua família, e pertencemos à sua família na condição de filhos e filhas de Deus. Inclusive, em algumas quartas-feiras passadas, até a gente fez alguns estudos relacionados ao fato de nós sermos filhos de Deus. Depois, quem não viu, procure ver. Foram 6 estudos relacionados a esse tema. Então, hoje, nós somos filhos de Deus por regeneração. Hoje, nós somos filhos de Deus por adoção. E por isso, quando nós oramos a Ele, a gente pode orar dentro dessa intimidade. Que intimidade? De chamá-lo de Pai. Vejam aí, meus irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3. Abram aí. Primeira carta de João, capítulo 3. Isso aqui é muito importante a gente saber. Essas palavras, elas não foram ditas aleatoriamente por Cristo. Elas têm um propósito. E é justamente esse propósito de nos ensinar o privilégio da intimidade que nós temos com o Pai. E essa intimidade, ela é manifesta sobretudo quando nós estamos orando a Ele. 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1.
Olha só o que João fala aqui. 1 João 3,1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Aqui o apóstolo João nos diz que hoje nós somos filhos de Deus. E é interessante porque na língua grega havia pelo menos duas palavras para poder designar essa questão de você ser filho. Existia uma palavra específica quando você era filho por natureza, filho por geração. Existia uma palavra quando você era filho e filho por adoção. Agora, aqui nesse texto, essa palavra filho se refere a filho da mesma natureza, se refere a filho no sentido de ter sido gerado. E foi isso que aconteceu conosco na nossa salvação. Deus nos gerou como filhos seus, espiritualmente falando. Conforme nós vimos lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Porém, Deus se agraciou de nós e através da intervenção do Espírito Santo, Ele nos transformou, Ele nos regenerou, Ele mudou a nossa natureza, de tal sorte que agora hoje, nós não somos mais estranhos, mas nós somos filhos de Deus, pertencemos à sua família, fomos gerados por Ele, espiritualmente falando. Por isso a gente pode se dirigir a Ele como nosso Pai. Mas se não bastasse esse fato de sermos filhos por geração de Deus, nós também somos filhos adotados por Deus. Abram por favor aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E tudo isso está implícito nessa primeira parte da oração, na invocação. Romanos capítulo 8, versículos 14 até o versículo 16. Romanos capítulo 8, versículos 14 até o versículo de número 16. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Sobretudo o que a gente encontra aqui no versículo 15 e no versículo 16. Mas eu vou ler a partir do versículo 14. Romanos 8, 14 ao 16. Paulo diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Está vendo? Fomos adotados por Deus. Somos filhos duplamente, porque Ele nos regenerou e porque Ele nos adotou. E por isso nós podemos agora chamá-lo de Pai. Versículo 16: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a oração dominical nos ensina isso. Eu, você, todos nós somos filhos. Nós não estamos mais estranhos a Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não estamos mais numa situação de indiferença, de conflito, de guerra, de antagonismo. Não, jamais. Nós fomos reaproximados dentro dessa condição familiar, em especial dentro da situação de filho, que é uma das relações mais íntimas que há dentro de uma família: marido, esposa, depois pais e filhos. Então é dentro dessa realidade, dessa nova realidade espiritual, que eu e você nos colocamos diante de Deus em oração, reconhecendo esse fato, reconhecendo essa verdade. Então, irmãos e irmãs, a oração dominical, ela aponta para a realidade. A oração dominical, ela aponta para o privilégio que eu, você, todos nós temos de ter a Deus como nosso Pai. A realidade, o privilégio que eu, você temos de ter a Deus, o Senhor de todo o universo, como nosso Pai. Por isso, quando nós nos colocamos diante de Deus, ou por isso, quando nós nos colocarmos diante de Deus, a gente não precisa se preocupar com performances nas nossas orações, tentando assim impressionar Deus, como tentava fazer os fariseus, através de todo aquele exibicionismo. Nem tampouco a gente precisa ter a irracionalidade dos gentios, que faziam orações mecânicas, dentro da perspectiva que por causa disso Deus os ouviria. Não, a gente não precisa mais disso. Na verdade, a gente nunca precisou disso. Na verdade, o ser humano não precisa disso, porque essas coisas não nos levam a Deus. E é isso que Cristo ele quer nos ensinar aqui. Você é filho, ore a seu pai. Você é filho, comunique-se com seu pai. A oração consiste nesse privilégio
independente do local que você está, independente da circunstância na qual você se encontra, independente do momento que você usa para isso, independente do dia que você utiliza para isso, essa conversa espiritual que você tem com seu Pai espiritual. Isso é que é oração, meus irmãos. Isso é que é oração. E aí, quando você tem essa perspectiva, quando você consegue compreender essa verdade, a oração se torna para você não uma obrigação, não um peso, não um fardo, não um mero exercício religioso, mas um deleite que você vai ter por estar na presença de Deus. Isso muda completamente a nossa perspectiva em relação à oração. Isso nos traz mais familiaridade, isso nos proporciona mais intimidade, mais proximidade em relação ao nosso Deus, e faz com que nós vejamos, e faz com que nós experimentemos a oração como um momento deleitoso no qual nós nos encontramos na presença do nosso Pai. Porque não é isso que a gente desfruta dentro do nosso relacionamento familiar? Coisa boa, né? Você está ao redor da mesa, conversando com seu pai, com sua mãe, você está ali colocando os assuntos em dia, e você está ouvindo os seus relatos. Então, é isso, em termos espirituais, que consiste a nossa vida em oração. Colocar-se diante de Deus, botar para fora aquilo que a gente está sentindo, botar para fora as nossas experiências, botar para fora as nossas vivências, e assim colocar tudo aos pés do Senhor, na certeza que Ele é o nosso Pai, na certeza que Ele é o nosso Senhor, e que Ele estará a nos ouvir em relação a tudo aquilo que nós pedirmos, em relação a tudo aquilo que nós falarmos com Ele. Não é assim que acontece? De um pai em relação ao filho, ele está sempre atento a ouvi-lo. Existem as exceções, mas via de regra acontece isso. Mamãe e um pai sempre estão atentos àquilo que um filho ouve. Imagine só, meu irmão, imagine só, minha irmã, o nosso Pai Celestial. Lendo uma parte do livro, até fazendo essa observação com o Slane, daquele livro que eu indiquei para vocês, com Jesus na Escola de Oração, Andrew Murray, ele fala justamente sobre isso. Pegue uma pessoa que é exemplo de pai, em relação à sua bondade, em relação ao seu amor, em relação ao seu caráter. E aí você começa a imaginar que Deus é infinitamente mais do que isso. Pegue qualquer exemplo que você conheça de um pai exemplar, de um pai amoroso, de um pai dedicado, de um pai piedoso, de um pai que cumpre suas obrigações em relação aos seus filhos. E aí você imagina que Deus, Ele é infinitamente mais do que esse pai terreno. Infinitamente mais do que esse pai terreno. Então é esse Deus com o qual nós nos relacionamos. E evidenciamos essa relação de várias formas, mas em especial através da nossa oração. Então, a primeira verdade que a gente extrai dessa invocação, Pai Nosso que estás nos céus, é justamente essa, que a oração consiste na conversa de um filho com o seu pai espiritual. Um filho com seu pai espiritual. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, a oração dominical, ela nos ensina que a oração, ela é o privilégio que desfruta todos aqueles que são filhos de Deus. É o privilégio que desfruta todos aqueles que são filhos de Deus, que fazem parte da sua família. Observe na expressão, Cristo disse Pai Nosso. Ele não disse Pai Meu, ele disse Pai Nosso. Então isso indica o quê? Que essa invocação, ela reflete o fato que nós não estamos sós, dentro desse privilégio de sermos filhos de Deus, mas outras pessoas também desfrutam dessa mesma realidade. Outras pessoas desfrutam também desse mesmo privilégio. A exemplo que aconteceu comigo, aconteceu também com você. A exemplo que aconteceu conosco, aconteceu também a outras pessoas. Elas foram regeneradas, elas foram adotadas, elas agora pertencem à família de Deus, e todas juntas agora se dirigem a esse mesmo Pai Celestial. Então, quando a gente entende esse fato, a gente percebe que a oração nos leva a nos lembrar da comunhão dos santos, da comunhão dos santos. Existe algo, meus irmãos, que nos liga espiritualmente falando, porque primeiramente nós fomos ligados a Deus. Isso é que é comunhão. Uma vez que você está ligado verticalmente ao Senhor, você agora se liga horizontalmente a todos aqueles que também foram ligados verticalmente ao Senhor. E o que é isso? Isso é comunhão. E aqui você já vai ver um modelo, você já vai ver um motivo pelo qual você deve orar. Qual o motivo? Por mais comunhão,
por mais união, por mais amor, para que assim a gente possa se evidenciar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Olhem só o que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios capítulo 3. Abram aí, por favor. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Paulo aqui está orando, viu? E veja como ele vai iniciar essa oração. Inclusive hoje a gente vai seguir na sequência do livro de Efésios, Efésios capítulo 3. Se você puder dar uma repassada no sermão anterior, está lá no YouTube, eu lhe aconselharia, para que você possa tomar pé da sequência que a gente vai trabalhar hoje. A gente aqui vai ver só o versículo 14 e 15. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Veja: por esta causa me ponho de joelhos diante de quem? Olha só como Paulo entendeu direitinho o ensinamento de Cristo lá na oração dominical. Ele se punha diante de quem? Do Pai. Do Pai. Mas só ele? Olha só o versículo 15. De quem, veja, toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que família é essa? Família de Deus. Os santos, os crentes, os remidos, os adotados, os regenerados, porque esse é um privilégio familiar. Pai nosso, não é somente meu, não é somente seu, mas é um privilégio de todos nós. A oração dominical nos ensina que nós devemos pedir por comunhão, que nós precisamos desenvolver a nossa comunhão, e deve ser um dos motivos pelos quais a gente deve se colocar diante de Deus, diante do Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, em família espiritual, com os demais filhos e filhas de Deus. Por isso, nós devemos pedir a Deus que Ele nos ajude cada vez mais a podermos aprofundar a nossa comunhão. E como é difícil, afinal de contas, cada um de nós levamos tanto a sério, as nossas preferências, os nossos gostos, a nossa vontade, mesmo que isso fira a comunhão com o nosso irmão. Às vezes a gente não atenta para isso, porque é a minha vontade que tem que ser feita, mesmo que eu estrague a comunhão com os meus irmãos, mas a minha vontade ela tem que prevalecer, e não deve ser assim, não foi isso que Cristo nos ensinou, não foi isso que Cristo nos mostrou. Veja aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 17, nós estamos aqui na oração sacerdotal, João 17, e veja um dos motivos pelos quais Cristo Ele ora dentro da oração sacerdotal. João 17, versículos 21 até o versículo 23. Olha só o que diz aqui, Pega do 20 só para a gente poder se inteirar. Cristo está aqui orando, é a sua última grande oração. Ele estava prestes a ser preso, morto, crucificado. Então, o que é que ele faz? Ele ora, e nesse caso específico, ele ora em favor da comunhão com os seus discípulos, que somos nós. E assim ele diz, nesse trecho da oração: não rogo somente por estes, no caso pelos discípulos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós, hoje. Para quê? A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando há falta de comunhão na igreja, há um péssimo testemunho de que nós somos filhos de Deus e que nós pertencemos à igreja de Deus. Como nós deveríamos pensar bem nisso, e isso modificar algumas atitudes nossas, para que assim a gente não esteja colocando em xeque o nome do Senhor. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim. Veja, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, irmãs, comunhão não é coisa de brincar não, comunhão é coisa séria. A depender da forma como a gente mantém comunhão com os nossos irmãos, a gente pode estar dando um péssimo testemunho acerca do amor de Deus em nós e da obra de Cristo. Então nós tenhamos cuidado em relação a isso aí, e por isso a necessidade que a gente deve ter de orar, porque a nossa vontade humana, a nossa disposição humana é sempre de dividir, separar, criar rixas, confusões, divisões, intrigas, é tudo dentro desse patamar, e por isso é a oração que vai mudar
essa triste realidade para que nós tenhamos uma verdadeira comunhão. Pai nosso que estais no céu. Então, em segundo lugar, a oração dominical nos mostra o privilégio que todos nós desfrutamos pelo fato de nós pertencermos à família de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a oração dominical, ela nos ensina que as nossas orações, elas são dirigidas ao nosso Deus soberano. A oração dominical nos ensina que as nossas orações, elas são dirigidas ao Deus soberano. Foi por isso que Cristo disse: Pai nosso que estais no céu. Que estais no céu. É interessante porque, além de ser Pai, o nosso Deus, Ele é o Deus soberano. E conforme Cristo aqui nos ensina, é o Deus que habita os céus. E céu, irmãos e irmãs, dentro da linguagem bíblica, sempre dá essa conotação de soberania, de majestade, de poder, de domínio. Via de regra, quando você vê a palavra céu, você vai perceber justamente essa conotação: majestade, reino, soberania e domínio. E é justamente isso que Cristo ele quer nos ensinar, que Deus, Ele é o nosso Pai, por isso Ele tem uma relação imanente conosco, Ele está aqui junto a nós, mas também Deus, Ele é o Deus que está nos céus, Ele é transcendente, Ele está acima de nós. Por quê? Por causa da sua soberania, por causa da sua majestade. Então, a oração dominical nos ensina isso, que nós nos colocamos diante de Deus, não qualquer Deus, não qualquer ser, não qualquer pessoa, mas o Deus Todo-Poderoso que realiza todas as coisas conforme a sua vontade, de acordo com o seu poder, e ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o agir de Deus em relação àquilo que Ele se propõe a fazer. Olhem só, irmãos e irmãs, três textos que nos mostram justamente isso. Abram aí, vou ler só dois por causa do tempo. Abram aí, Daniel capítulo 4, versículo 35. Quando você estiver orando, lembre-se disso. Lembre-se de que você está orando a esse Deus. É seu Pai. Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículo 35. E Ele está nos céus. E por causa disso, Ele pode fazer tudo o que Ele deseja. Tudo o que Ele deseja. Então, se for de acordo com a sua vontade, vai ser uma oração eficaz. Nada, ninguém pode reter a mão de Deus. Olha só o que Daniel nos fala aqui. Daniel capítulo 4, versículo 35. Olhem só. Todos os moradores da terra são por Ele, no caso por Deus, reputados em nada. E, veja, segundo a sua vontade, prestem atenção, Ele opera com exército do céu, mas não só isso, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele opera com o exército dos céus, o exército da terra, e ninguém pode chegar para Deus e perguntar: o que fazes? Lhe impedir. Ele é o nosso Deus soberano, e é esse Deus que nós nos dirigimos: Pai nosso que estais no céu. Veja como isso muda completamente a nossa perspectiva de oração. Veja quantas verdades nós temos aqui. É por isso que a gente não deve encarar a oração dominical como uma reza. Pense numa limitação de entendimento, pense numa limitação de compreensão, de você perder todas essas verdades que nós estamos destacando. E eu só coloquei 3. Na verdade, pelo roteiro tinha mais 3, mas para não ficar muito extenso, a gente pelo menos procurou resumir nessas 3. Então veja, é esse Deus. Volte um pouco às suas Bíblias. Diz o profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Olha só o que o profeta Isaías diz aqui, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhuma
e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Veja agora, Deus falando: agindo eu, quem me impedirá? Pai nosso que estás nos céus. É esse Deus soberano que nós nos voltamos em oração. Ele é nosso Pai, nós temos comunhão com Ele junto com as demais pessoas que são filhas dele, e Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, que nada nem ninguém pode impedir a sua ação, nada nem ninguém consegue impedir o seu santo propósito, o cumprimento dele em relação às nossas vidas. Então, que em nossas orações, irmãos e irmãs, a esse Deus, a esse Pai, a gente não duvide da capacidade de Deus, a gente não duvide do poder que Deus tem de responder às nossas orações. Repito, se for de acordo com a sua vontade, repito, se for segundo o seu propósito, repito, se for para glorificar o seu nome, não existe nada difícil, não existe nada impossível que Deus ele não possa fazer, que Deus ele não possa realizar, seja lá o que for, dificuldade de relacionamento, problema de saúde, condição financeira, nada, absolutamente nada. E é isso também que deve nos estimular a orar. Se não bastasse o privilégio que nós temos de desenvolvermos e desfrutarmos de comunhão com o nosso Pai, além disso, a gente tem esse entendimento que esse Pai pode fazer tudo que está na sua vontade, tudo que está no seu propósito, que ninguém pode lhe impedir. Então, coloque-se diante dele, clame, peça, fale, abre a boca diante de Deus, espere para ver o que ele vai fazer, espere qual é a sua vontade, espere qual vai ser a sua resposta, mas o seu dever é fazer oração dentro dessa dependência. Era assim, meus irmãos, era assim, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo ele se comportava. Abram mais uma vez aí a oração que ele fez lá em Efésios capítulo 3. Agora a gente vai para a parte final da oração, versículos 20 e 21. Inclusive tem até um sermão nosso que trabalhou justamente essa oração. Se eu não me engano, foi feito até esse ano. Depois, se vocês puderem passar, também será interessante. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha só a visão que Paulo tinha de Deus. E isso lhe estimulava, isso lhe motivava a orar. Olhem só. Efésios 3, 20 e 21. Ele diz o seguinte: ora, veja, aquele que é poderoso para fazer o que? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como? Conforme o seu poder que opera em nós. Para quê? A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é poderoso, meus irmãos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, do que tudo quanto nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E eu sempre gosto de dizer que a imaginação do homem, ela é fértil, fertilíssima. Você imagina muitas coisas, você quer muitas coisas, você deseja muitas coisas. O apóstolo Paulo disse que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais. Aí já perde a compreensão, já foge a toda e qualquer racionalidade, porque é infinito. O que é infinito não pode ser medido, o que é infinito não pode ser limitado. Então ele é infinitamente poderoso para fazer tudo mais daquilo que a gente pensa e quer, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a oração do Pai Nosso, na sua invocação, nos ensina que as nossas orações, elas são dirigidas ao Deus soberano. Pegaram aí essas três verdades, e a gente começou agora, essas três verdades relacionadas à invocação da oração dominical. Primeira delas, que somos filhos, e oração é uma conversa que nós temos com o nosso Pai espiritual, Pai. Segunda delas, que esse privilégio ele é desfrutado não só por nós, mas por toda a família de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus, Pai Nosso. Mas não só isso, em terceiro lugar, que a oração ela é dirigida a um Deus todo-poderoso que é soberano, Pai Nosso que estás nos céus. Então, dessa primeira sentença, você consegue aprender pelo menos essas três verdades, essas três lições, esses três pontos aqui. Fechando, para abrir a oportunidade para os irmãos. Hoje, irmãos e irmãs,
nós demos uma largada em uma viagem que a gente vai fazer dentro dessa oração, a oração dominical, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. É um percurso que a gente vai fazer ao longo dessa viagem, que nós vamos nos desenvolver, que vai nos mostrar várias belezas espirituais para as nossas vidas. Belezas essas que, se nós nos apropriarmos dela, vai dar um salto de qualidade muito grande na nossa vida de oração. E é justamente essa proposta que eu tenho para os irmãos, para que a gente possa saborear essa viagem, para que a gente possa se deleitar com esse roteiro e assim podermos visualizar todas as riquezas, todas as dádivas, todas as bênçãos, todos os benefícios que nós encontramos na oração modelo que Cristo ele nos dá aqui em Mateus capítulo 6. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não fique para trás nessa viagem. Acompanhe-nos, para que você possa aprender com mais detalhes, para que você possa entender com mais profundidade tudo isso, todos esses tesouros que Cristo ele reserva para nós nesse modelo de oração que ele nos deixou aqui no Sermão do Monte, para que assim, repito, a nossa vida de oração ela possa ser melhorada, ela possa ser aprofundada e a gente possa experimentar na prática como isso ocorre e os benefícios que nós temos disto nas nossas vidas. Então, será a nossa proposta para os próximos domingos. No próximo domingo, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar os pedidos que nós encontramos aqui na oração dominical. Em primeiro lugar, os pedidos relacionados a Deus. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente vai ver os 3 pedidos, a gente vai ver as 3 petições e as implicações que essas petições, que esses pedidos, eles têm em relação às nossas vidas. O nome de Deus, a vontade de Deus e o reino de Deus. Então, se Deus assim permitir, semana que vem, a gente vai se deter na primeira parte das petições, todas elas relacionadas a Deus, relacionadas à glória de Deus. Então, não percamos essa viagem e sigamos em tudo aquilo que nós temos a estudar, se Deus assim permitir, nos próximos domingos que nós teremos diante de nós. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.